Imagine acordar daqui a alguns anos e descobrir que praticamente todas as suas decisões já estão sendo tomadas mesmo antes de você perceber. O que você vai assistir, o que você vai comprar, no que você vai acreditar, quem você vai admirar, quem você vai até mesmo odiar e até mesmo o jeito que você vai rezar. Agora você imagina ainda uma coisa mais perturbadora. E se o maior perigo da inteligência artificial não for ela ficar inteligente demais, mas nós nos tornarmos humanos de menos? Foi exatamente isso que o Papa Leão XIV enxergou. E o mais assustador é que quase ninguém está explicando o verdadeiro centro dessa encíclica. E hoje nós vamos entrar profundamente no documento Magnificat Humanitas, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, publicada em 15 de maio de 2026, integrando a série Magnificat Humanitas, o Papa e a Inteligência Artificial. Até o final desse vídeo você vai entender por que o Papa comparou a era da IA à Torre de Babel, qual o verdadeiro risco espiritual escondido por trás da tecnologia e porque a Igreja acredita que a humanidade está diante de uma escolha histórica que pode definir o futuro da civilização. Existe uma frase dessa encíclica, uma única frase, que ela muda completamente a forma como você enxerga o avanço tecnológico moderno. Mas para entendê-la, primeiro precisamos voltar milhares de anos no passado. Existe algo profundamente simbólico no fato de Leão XIV ter escolhido publicar sua primeira encíclica exatamente 135 anos depois da famosa Rerum Novarum. No século XIX, a Igreja olhava para as máquinas da Revolução Industrial e ela pensava: o que acontecerá com o ser humano quando o lucro passar a valer mais do que a dignidade? Agora, em 2026, a pergunta mudou de escala. Não estamos mais falando apenas de máquinas que substituem a força física. Estamos falando de sistemas capazes de substituir raciocínio, linguagem, criatividade, julgamento, percepção, influência emocional. O Papa percebeu que a humanidade ela entrou em uma nova etapa histórica. Uma etapa em que, se olharmos bem, a tecnologia não está mais apenas nas mãos do homem. Ela começa a moldar o próprio homem. Entende que é exatamente aqui que nasce o grande drama dessa encíclica. Porque a Igreja ela não olha para a tecnologia como uma inimiga. O próprio Papa reconhece que há benefícios extraordinários para a ciência, para a medicina, tudo vindo da inteligência artificial. O problema é outro. O problema ele começa quando a técnica ela deixa de ser ferramenta e passa a se tornar critério absoluto da realidade. Quando a eficiência vale mais do que a verdade e quando a velocidade vale mais do que a sabedoria, quando o desempenho ele vale mais do que a humanidade. Leão XIV percebe que o mundo moderno criou uma nova religião silenciosa. Uma religião sem altar, mas com algoritmos. Sem templo, mas com plataformas. Sem sacerdotes, mas com influenciadores digitais. Sem uma liturgia, mas com notificações constantes. E o ser humano moderno, sem perceber, começa a oferecer sua atenção como sacrifício diário. O Papa entende algo que poucos compreenderam. A grande disputa do século XXI não é apenas econômica ou política, será uma disputa antropológica. E sabe o que isso significa? O que significa é nós nos perguntarmos o que é ser humano, o que nos torna humanos. Existe algo na pessoa humana que nenhuma máquina poderá substituir? É exatamente nesse momento que Leão XIV ele abre a Bíblia e coloca diante do mundo duas cidades, Babel e Jerusalém. O Papa inicia a encíclica com uma imagem devastadora e poderosa. Ele afirma que a humanidade está diante de uma escolha decisiva: erguer uma nova Torre de Babel ou construir a cidade de Deus,
onde a humanidade habita junta. Isso não é poesia religiosa, é um diagnóstico espiritual da civilização moderna. Na Bíblia, Babel não é apenas uma torre. Babel é o símbolo de uma humanidade que tenta alcançar o céu sem Deus. Uma civilização fascinada pelo próprio poder. Uma humanidade que acredita que tecnologia suficiente pode substituir a transcendência. Perceba como isso soa assustadoramente atual. Hoje tem uma obsessão, em todo lugar que você passa, por ultrapassar os limites humanos. Eliminar fraqueza, eliminar sofrimento, eliminar o envelhecimento, eliminar a dependência, eliminar o silêncio, eliminar a vulnerabilidade. Tudo precisa ser otimizado. Seu tempo, seu sono, sua alimentação, a sua produtividade, a sua memória, o seu corpo, sua atenção. Note, o problema é que lentamente o ser humano começa a olhar para si mesmo como um software defeituoso que precisa de uma atualização constante. E o Papa percebe uma coisa muito profunda. Toda civilização que perde a noção de limite, inevitavelmente perde também a noção de adoração. Porque quando o homem não aceita mais ser criatura, ele tenta ocupar o lugar do Criador. Só que tem uma coisa muito perigosa acontecendo, e talvez nós nunca tenhamos percebido isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, naquilo que você vive. Pensa na quantidade de vezes em que você pega o celular só por alguns minutos. Você abre uma rede social, assiste um Reels, um Shorts, depois assiste outro e outro. Quando você percebe, você perdeu, 40, 50 minutos. Aqui está outro ponto. O algoritmo, ele não está apenas disputando o seu tempo, ele está treinando a sua alma. Ele condiciona a sua paciência, condiciona a sua memória, condiciona a sua atenção, condiciona até mesmo a capacidade de contemplação. E contemplação sempre foi uma das portas mais profundas da experiência espiritual cristã. Nosso querido Papa percebe que existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da atenção humana. Porque quem controla a sua atenção, lentamente começa a influenciar a sua percepção da realidade. O Papa fala sobre o risco de uma linguagem única, digital, que reduz tudo a dados, desempenho, cálculo. Percebe? Tudo isso aparece no nosso cotidiano. Amizades viram métricas. Relacionamentos viram compatibilidade algorítmica. Pessoas viram dados, emoções viram engajamento. Até o sofrimento da gente começa a ser tratado como uma falha sistêmica. O cristianismo sempre ensinou algo radicalmente diferente. O ser humano, ele não é valioso porque ele tem uma performance. Ele é valioso porque ele foi amado primeiro por Deus. Entende isso? Entende? Só que o Papa, ele faz uma pergunta que para a gente é muito preciosa, muito preciosa. E se estivermos criando ferramentas tão poderosas que elas comecem a remodelar completamente nossa percepção do que significa existir? E é nesse ponto que a encíclica ela entra numa das partes mais impressionantes. Perceba, existe hoje um movimento filosófico crescente chamado transhumanismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas provavelmente você já ouviu as ideias deles circulando por aí. É a crença de que a humanidade ela precisa superar biologicamente a si mesma, usando tecnologia, misturar homem e máquina, expandir a consciência, eliminar o envelhecimento, aumentar a inteligência, vencer a morte. Leão XIV percebe que isso não é apenas ciência. É uma tentativa de salvação sem Deus, sem o eterno. O Papa alerta para uma humanidade que está fascinada pela ideia de aperfeiçoamento absoluto. Mas então ele faz algo que é profundamente cristão. Ele lembra que Jesus não salvou a humanidade eliminando a sua fragilidade. Ele salvou assumindo a fragilidade humana.
Jesus, ele assumiu a fome. Jesus, ele assumiu o cansaço. Jesus, ele assumiu a dor, assumiu o sofrimento, assumiu nossas lágrimas. Ele assumiu a sua cruz. Isso muda tudo, gente. Porque no final das contas o Evangelho não ensina que vulnerabilidade destrói a dignidade humana. Ele ensina exatamente o contrário. Às vezes é justamente no limite que nasce o amor mais verdadeiro que o ser humano pode oferecer. Uma mãe acordando de madrugada por um filho doente, um pai exausto continuando a trabalhar pela família, um cuidador acompanhando um idoso em um hospital em silêncio, uma pessoa rezando no sofrimento sem abandonar a Deus e a fé. O Papa percebe algo gigantesco. Uma civilização obcecada em eliminar toda a fragilidade pode acabar eliminando também as condições que tornam possível o amor do sacrifício. Então ele, nosso querido Papa Leão XIV, faz uma virada completamente surpreendente. Porque ele não termina em medo, ele aponta para a esperança. Porque só a esperança que ele apresenta é capaz de nos trazer a paz. Uma esperança que não é tecnológica, entende? Pode ser reconstruída depois de apresentar Babel. O Papa apresenta Neemias. Isso é genial, porque Neemias encontra Jerusalém destruída, muros caídos, encontra ruínas, encontra desorganização, mas ele não reconstrói sozinho. Toda a cidade participa. Sacerdotes, famílias, mulheres, jovens, trabalhadores. O Papa usa essa imagem para mostrar para a gente uma diferença completamente fundamental. Babel é construída para exaltar o poder. Jerusalém é construída para restaurar a comunhão. E talvez seja essa a pergunta central dessa encíclica. Estamos usando tecnologia para dominar pessoas ou para servir pessoas? Estamos criando ferramentas para gerar dependência ou para fortalecer a dignidade? Estamos formando uma sociedade de controle ou uma civilização do amor? Então o Papa ele escreve algumas das palavras mais fortes de todo o documento. Palavras que soam quase como proféticas aos nossos ouvidos. Preste atenção na gravidade do que o Papa escreveu logo na abertura da encíclica, mais ou menos assim. A magnífica humanidade criada por Deus encontra-se hoje perante uma escolha absolutamente decisiva: erguer uma nova Torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Agora escute essa outra afirmação. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes de toda a encíclica. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. Talvez a frase mais profunda do documento inteiro, na minha opinião. Na era da inteligência artificial, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos. Esse é o resumo de toda a encíclica. Percebe a diferença e a dimensão de tudo isso? O Papa ele não está dizendo apenas para a gente ter cuidado com as máquinas. Ele está dizendo que existe um risco real de desumanização espiritual da civilização humana. E então ele escreve algo muito contundente. A primeira escolha não é entre sim ou não à tecnologia, mas entre construir Babel ou reconstruir Jerusalém. Essa não é apenas, gente, uma análise social. É um exame de consciência coletivo da humanidade. O que Leão está fazendo aqui não nasce do nada. Ele está continuando uma tradição centenária da doutrina social da Igreja. Quando a Rerum Novarum denunciou os abusos da Revolução Industrial, a Igreja já entendia que tecnologia sem ética produz exploração. Quando Gaudium et Spes confirmou que o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado, ela estava dizendo que nenhuma visão puramente técnica consegue explicar completamente o ser humano. Na Laudato Si, denunciou o paradigma tecnocrático e já alertava para uma lógica em que a eficiência substitui a sabedoria. E existe aqui um paralelo bíblico fortíssimo. Em Babel, os homens dizem: construamos uma torre que alcance o céu.
em Pentecostes, que acabamos de celebrar, o Espírito desce do céu até os homens. Perceba a diferença. Babel é o homem tentando subir sozinho. Pentecostes é Deus vindo ao encontro da humanidade. Babel gera confusão de línguas. Pentecostes gera comunhão entre os povos. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo hoje. Nós temos uma civilização hiperconectada digitalmente, mas emocionalmente fragmentada, informacionalmente saturada, mas espiritualmente vazia. Leão 14 percebe que a tecnologia pode nos conectar como dispositivos, sem necessariamente reconciliar corações. Se esse material puder ao menos ajudar você a tomar novas decisões e acordar nesse tempo, quero te dar algumas dicas do que a gente pode fazer. Primeiro, recupera momentos diários sem algoritmo. Reserva momentos reais, sem tela, sem notificações, sem vídeos curtos, sem estímulos constantes. O silêncio, ele reorganiza a nossa alma. Uma pessoa incapaz de permanecer em silêncio dificilmente conseguirá ouvir a voz de Deus. Segundo, reaprenda a contemplar. O algoritmo, ele treina a velocidade, o evangelho, ele treina a profundidade. Leia atentamente, reze lentamente, escute pessoas sem pressa. A contemplação é resistência espiritual numa cultura de hiperestimulação. Terceiro, não terceiriza totalmente seu discernimento. Usa a tecnologia sim, mas como ferramenta, não como consciência moral. A IA, ela pode organizar a informação, mas ela não pode substituir prudência, caridade, sabedoria, direção espiritual que Deus dá à própria alma. Quarto, proteja sua família da colonização digital. Observe quantas refeições acontecem em silêncio, porque cada um está olhando para a sua própria tela. Recupera as conversas reais, olho no olho, presença concreta. Gente, uma família hiperconectada, digitalmente, claro, dificilmente vai poder estar emocionalmente integrada. E o quinto, volta a enxergar a dignidade onde o mundo só vê desempenho. O mundo valoriza produtividade. Cristo valoriza pessoas. O idoso, o doente, o pobre, a criança, o invisível. Quem só enxerga a utilidade, lentamente perde a capacidade de amar. E quando nós perdemos a capacidade de amar, perdemos a capacidade de ser gente. A pergunta que Leão 14 deixa para a humanidade não é se a inteligência artificial vai continuar avançando. Ela vai. A verdadeira pergunta é outra. Quem nós estaremos nos tornando quando ela avançar? Porque talvez o maior perigo não seja criar máquinas especiais parecidas com humanos. Talvez o maior perigo seja criar humanos cada vez mais parecidos com máquinas. No próximo episódio, nós vamos entrar justamente no ponto central dessa batalha, a dignidade humana. O Papa afirma que existe algo no ser humano absolutamente sagrado, que nenhum algoritmo poderá calcular, copiar ou substituir. E quando você entender isso, vai perceber porque a Igreja acredita que a alma humana continua sendo o maior mistério do universo. Agora eu quero sua resposta nos comentários. Qual foi a última vez que você percebeu que a tecnologia estava roubando sua atenção, sua paz ou sua presença real dentro da própria vida? Conta pra mim.